Então, essa reunião que nós tivemos na tarde de hoje, tá? Ela é uma continuidade daquela audiência pública que nós promovemos no mês de março desse ano, lá no distrito de Palmares. Os senhores lembram que nós tivemos, assim, uma gama de demandas apresentadas pela comunidade de Palmares, uma delas demandando pela criação e ampliação do serviço do Conselho Tutelar, se entendendo que a formatação do Conselho atual, apenas um Conselho Tutelar, está sendo insuficiente para atender a contento essa expressiva demanda que a gente está tendo diariamente no aspecto da violação dos direitos da infância e da juventude em Tailândia. E aí, nessa perspectiva, a gente tem um procedimento instaurado, um inquérito civil, e uma série de condutas dentro do procedimento têm sido adotadas. Uma delas, exatamente a de hoje, a reunião, para que a gente possa mobilizar junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Legislativo, junto ao próprio CMDCA, tá? E a sociedade civil, inclusive da comunidade. A gente teve representantes do distrito de Palmares e das comunidades circunvizinhas, tá? Ali da Vila Auiaçu, Turiaçu e aqueles vilarejos que ficam todos ali no entorno, realmente reforçando a necessidade da gente ampliar o serviço do Conselho Tutelar. Então a gente precisa criar. Por uma questão legal, a gente necessita da criação de um instrumento normativo, a gente tem que ter uma lei municipal para isso, tá? De tal forma que essa reunião trouxe uma oportunidade de conscientizar, então, o Poder Executivo e o Poder Legislativo desta necessidade legal de se criar, né, por força de lei. O CMDCA, quando esteve dando sua fala, o atual presidente, inclusive, foi muito feliz, quando, inclusive, sugeriu, né, como uma política de longo prazo, até mesmo que a gente tenha uma perspectiva de se criar até ao invés de apenas um outro conselho, a gente ter a possibilidade de ter até um terceiro conselho tutelar, né? No viés do seguinte, não obrigatoriamente que a gente tenha a implementação deste terceiro conselho num prazo curto, mas que pelo menos por força de lei a gente já consiga tê-lo previsto, porque hoje em lei a gente só tem a previsão de um, que é esse existente, mas que a gente conseguindo ter, pelo menos por força de lei, 2 outros conselhos tutelares, a gente já pode trabalhar na vertente de que a zona rural, tanto, tá, do segmento ali de Palmares e comunidades circunvizinhas, como aquelas comunidades que já ficam para o lado, né, da fronteira com Goianésia, também possam no futuro receber uma assistência, porque todo esse processo de criação de um conselho é um processo que demanda uma construção legislativa, é um processo burocrático. Então, realmente muito feliz a sugestão de que a gente tenha um único processo legislativo que possa, quem sabe, até contemplar a criação desses outros conselhos, e pelo menos se a gente conseguir implementar pelo menos o segundo, já vai começar a se alinhar e trazer realmente a consagração de que infância e juventude é prioridade absoluta e que a gente tem que trabalhar nesse enfrentamento. A gente está tendo cada vez mais, a promotoria tem recebido diariamente demandas envolvendo violação dos direitos da infância e da juventude, não apenas no aspecto da sexualidade, muitas crianças envolvidas, lamentavelmente vítimas de violência sexual, adolescentes envolvidos na criminalidade, no envolvimento dos atos infracionais. Então a gente tem que trabalhar nessa perspectiva de prevenção, e trabalhar políticas públicas preventivas é também fortalecer o Conselho Tutelar e a gente ampliar esse serviço que é tão relevante, mas que hoje, lamentavelmente, em que pese o grande esforço feito pelas atuais conselheiras tutelares, ainda fica incipiente, porque elas são muito poucas para a demanda que tem se construído muito fortemente diariamente. Claro, a partir do momento em que nós possamos ampliar esse serviço, tendo mais membros, eles vão poder, juntamente conosco, juntamente com o judiciário e com os demais entes envolvidos na rede de proteção, vão estar colaborando exatamente na divulgação do real papel do conselheiro tutelar. Inclusive, existiu uma fala também muito feliz no decorrer da reunião, no sentido de que, lamentavelmente, a sociedade civil ela tem terceirizado a criação dos filhos e tem relegado ao poder do Conselho Tutelar
uma prerrogativa, uma atribuição absoluta na criação dos seus filhos. E a gente sabe que a gente não pode realmente jamais aceitar essa terceirização. A família, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente são muito claros no sentido de que a gente tem que ter uma convergência de atores sociais, a gente tem que ter, além do Estado, além da sociedade civil, a gente também tem que ter o papel da família atuando diretamente. Então, a partir do momento em que a gente também tem um outro segmento de conselho tutelar, a gente constrói, né? A gente traz um número maior de atores na política da infância e juventude e que vão nos ajudar exatamente a disseminar, a divulgar o real papel do conselho e a gente poder realmente trazer uma política pública da infância e juventude muito mais satisfatória. Com relação a esse assunto, doutora, existe aí, a gente sabe, uma espécie de briga de ideias sociais no que diz respeito a essa questão dos delitos aí causados pelas infrações, na verdade, causadas por boa parte aí desses menores infratores e etc. Como é que a senhora acha que, é claro que o Conselho não vai resolver esse problema, como é que a senhora acha que a sociedade vai lidar, pode melhorar nessa questão, visto que a gente acompanha diariamente a polícia apreendendo menores, né? E aí, por força de lei, o Ministério Público mesmo é um dos atores que viabiliza a soltura, inclusive, desses menores, né? Como é que a senhora vê esse problema que parece não ter fim? Se fala em reduzir a maioridade penal e etc., mas, na sua opinião, o que é que pode ser feito para minimizar esse problema social aí que afeta não só a Tailândia, mas o Brasil inteiro? De fato, né, a redução da maioridade penal é um dos assuntos, eu diria assim, um dos mais polêmicos, né, quando a gente trata das questões envolvendo violência, segurança pública, e a população fica muito dividida com esse assunto. O que eu posso dizer para vocês? Primeiro, a gente tem que entender a perspectiva de que conselho tutelar, o que é o conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar é um representante da sociedade civil. O conselheiro tutelar, ele é eleito pela própria sociedade, lembremos disso. Então, a partir do momento em que nós ampliemos o serviço do conselho tutelar, nós teremos mais representatividade do pensamento da sociedade em um organismo de natureza pública, tá? Os senhores lembram que a cada período agora, por força de lei, né, a cada 4 anos, nós temos eleições para conselheiro tutelar, né? O conselheiro tutelar, ele não é um cargo de indicação, é um cargo eletivo, é a sociedade civil que escolhe quem quer que o represente como conselheiro tutelar, né? Então, assim, quanto mais fortalecidos os organismos que compõem a rede de proteção, mais a gente vai conseguir construir uma política pública de base da infância e da juventude, tá? Porque a gente tem que pensar nisso. A gente tem que trabalhar sempre, eu estou falando assim lato sensu, né? Até porque isso está muito intrinsecamente relacionado com a atividade da promotoria. A gente tem que trabalhar sempre no enfrentamento de algumas questões sociais, de que a repressão, ela é necessária, mas a gente não pode também esquecer das políticas públicas de prevenção, e trabalhar a ampliação do conselho tutelar desse serviço é trabalhar na política pública de prevenção, né? É fortalecer essa política pública. E a gente fazer com que algumas crianças e adolescentes nem sequer se aproximem desse submundo e que se aproximem dessa discussão de maioridade penal, porque elas vão estar exatamente alijadas, elas vão estar distantes desse mundo da criminalidade. É isso que a gente quer, né? Se a gente começar a construir uma sociedade em que a gente está investindo na prevenção, a gente está fortalecendo os serviços, a gente está garantindo política pública para a infância e para a juventude, a gente vai estar fazendo o quê? Afastando eles desse submundo. E essa discussão até vai se tornar inócua, até desnecessária. Agora, o que a gente precisa fazer é cada vez mais fortalecer. A gente tem que tirar criança e adolescente da ociosidade. Então, a gente tem que implementar políticas que fomentem o esporte, que fomentem uma educação de qualidade, que fomentem a criatividade, que fomentem a ciência, né? A ciência, então, é algo que eu acho fenomenal, que a gente ainda tem muito timidamente investimento nos municípios. A gente tem que fazer isso, né? Quer dizer, quanto mais a rede de proteção estiver fortalecida, mais existirá pressão, tá? Eu diria, e é uma pressão positiva, tá?
contra, eu diria, contra o poder público, no sentido da gente poder ter investimento nesses segmentos. A gente tem que fazer, né, com que toda essa categoria da infância e da juventude receba o tratamento que merece e a gente possa construir uma sociedade melhor mesmo, muito mais preparada, tanto culturalmente, quanto socialmente, quanto cientificamente.